O que que faz você pedir pra uma cena parar? Parar, na verdade, é ruim parar. Assim, por exemplo, cheiro, o cara não tá cheirando bem. Nem isso faz você parar? Não, porque um filme pornô, quando você para, desencadeia, sabe? Não é a mesma coisa. O seu corpo tá quente, você tá voltado àquilo. Logicamente que o diretor vai falar, gravando, tesão, vai, pá, e volta. E você tem que voltar. Você tem que continuar passando o que você estava passando antes. Mas não é a mesma coisa. Quando para, né? Quando não volta, é. você fala. É, porque tem, às vezes, algumas... Tem necessidade de parar algumas vezes? Sim. Ah, legal pornô, por exemplo, o mijo. Aí o cara mijou. Aí daí vai continuar sendo naquele ambiente todo cheio de mijo? Não, tem que secar o mijo e fazer a próxima. São 40 minutos a 1 hora de cena. Nem então, o mijo te incomoda? Tipo, você mijo faz cena fake. O mijo é muita água e o mijo se transforma num gosto de nada. Ah, o cara bebe água muita pra caramba. água. Então... Não, você não sente gosto. É incrível. Não? Não, assim, eu achava que fosse a coisa pior do mundo. Nossa. Não é aquele mijo da manhã, né? Não é Até isso. hidrata. Você tá fazendo um filme e ainda tá se hidratando. Maravilha. É porque bebe água pra caramba pra poder mijar pra cena. Então Perfeito. o mijo vem quase água, é isso? Vem muito líquido e você tá ali se hidratando, transando, gozando e tal. E quando você vê pra pele, o corpo, tá tudo perfeito. Tá tudo ali em sintonia 10, assim. Como é que as mulheres te veem, Elisa? Que te encontram na rua, assim? O que as mulheres dizem de você? Olha, é muita mulher hoje em dia, e não são poucas. Eu tava na rodoviária Tietê, aí fui no banheiro. Aí a menina, Já tinha gente assim, mijando em você, né? Não, a menina, deixa eu tirar uma foto com você. Aí eu, sim, deixa eu usar só rapidinho um banheiro, porque tem uma fila, né, de pessoas querendo usar, e já tiro foto. Ela, sim. Aí eu fui, depois eu voltei, aí ela tirou foto. Aí ela, mamãe, vem, mãe, vem. Aí eu, a mãe dela sabe. Então, tipo, as mulheres são assim. Elas gostam de mulheres independentes. As mulheres admiram mulheres independentes. As mulheres admiram mulheres que não são, tipo, sofreram por causa que os homens traíram ou outras coisas, mas ela conseguiu superar isso tudo e ela tá ali, ó. Bem, eu passei por tudo isso, então eu consegui dar a volta por cima. Sim. Elas gostam disso também, porque a gente gosta de ver mulheres que conseguem vencer os traumas da vida que elas viveram. Elas gostam, e elas gostam de eu não ter papa na língua de falar. Quando eu falo de sexo, eu falo normalmente. Quando eu falo de sexo anal, eu falo normalmente. Quando eu tenho que explicar como faz, eu explico da melhor forma possível a todas. As mulheres não são concorrentes, elas são amigas. Uhum. A mulher, assim, o que eu posso fazer para te agradar? Eu sou assim. Primeiro eu vou agradar a mulher, porque é minha natureza. Ah, mas eu sou o sexo. Mas o meu sexo não é para deixá-la... eu tenho receio porque meu marido tá perto. Nada. Pelo contrário, eu não vou nem olhar pro marido dela. Eu vou explicar como que ela pode dar mais prazer pro marido dela. Eu vou ser apenas algum aperitivo sexual ali, mas sem... atravessar o caminho dela. Eu vou ter a minha postura, embora eu seja atriz. Então, as mulheres, elas percebem isso. E quando elas gostam de mim, elas gostam de tudo, não é só do filme. Elas falam, nossa, eu posso. Porque elas não têm que se diminuir. Elas não têm que acreditar, às vezes, que o cara falou, você é isso, você é aquilo, porque eles estão brigando, e ela acreditar que aquelas palavras são verdadeiras, e ela se diminuir, se colocar no papel. Não, ela tem que se levantar. Ela tem que correr atrás para ser a melhor mãe, a melhor dona de casa, a melhor trabalhadora, a melhor pessoa, uma vizinha simpática que todo mundo gosta. Ela pode ser tudo isso, ela pode dar conta disso tudo. Então, eu coloco a mulher para cima. Todas as pessoas que me conhecem, elas tiram as impressões que elas têm, e eu tô apaixonada por você. Você é muito correta, você é muito sincera. E todas elas são assim, principalmente as mulheres. Porque a maldade que existe nas pessoas eu não tenho. Então eu nunca vou ter essa maldade. Então as pessoas elas olham assim, gente, ela é muito assim, pura. Então eu não atravesso por isso. Nem o ambiente dos homens, nem o ambiente das mulheres. O ambiente dos homens, eles podem falar, ela é puta, ela é isso, ela é aquilo. Nossa, quando eu separei do pai da minha filha, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu serei como as mulheres que você sempre desejou. Só que eu não serei igual a elas, eu serei um pouquinho pior. Porque você nunca me valorizou sendo correta. Então, você vai ver uma mulher como você desejou, só que pior do que essas que você olhava na rua, quando a gente passeava, ia pros lugares, você é pior. Não esquece disso. Então, toda vez que alguém falava assim, Elisa, você é puta, eu falava assim, gente,
Quando eu ficava assim, tipo, chorando horrores, porque o pai da minha filha dava valor pra essas mulheres, eu chorava horrores. Hoje em dia eu sorrio. Se a pessoa me chamar de puta, eu vou falar assim, nossa, só o seu, quanto que eu sofri por mulheres que ele dava valor e não dava a mim. Não dava valor ao sendo correta. Então eu falei, se o ser correta não é interessante, ele vai trair, vai desejar, eu vou ser o que é desejado. Eu vou ser o diferente, eu vou ser amante. Mas então, porque a amante não sofre. Então a tua motivação toda foi esse fim aí mesmo. Foi. E ele acompanhou essa tua guinada no pornô? Como é que ele sentiu, esse cara? Na verdade, assim, é como assim, os homens, eles ficam assim, mas ela fala isso e não fala dos defeitos dela. Logicamente que eu tenho os meus defeitos, a imaturidade e várias coisas que eu tive durante o relacionamento. Porém, quando eu acentuo isso no fim do relacionamento das pessoas, é porque isso existiu. É porque isso aconteceu. Mas isso não é que eu odeio a pessoa por isso. Pelo contrário. Mal sabe a pessoa que às vezes um desejo que ela tinha era pra eu me masturbar depois, assim, porque eu sempre gostei de imaginar homenagem. Então até era uma coisa pra eu ter um tesão, só que eu não falava pra pessoa. Jamais eu falaria pra pessoa. Ou seja, eu não odiava a pessoa. Isso me despertou outras coisas que eu não sabia que existia em mim. Então, quando eu coloquei um fim, eu não fiquei com ódio. Pelo contrário, o fim de vários relacionamentos desencadearam pra outras coisas que eu não sabia que era pra eu seguir. E por que você segue se você não tem esse perfil? Eu também não sei explicar. Mas ele viu você virando atriz? Não, ele viu virando garota de programa. Atriz também. Mas eu E aí, qual foi a reação desse cara? Ele falou que eu não sobreviveria. Ele falou assim, você não vai sobreviver nesse mundo, você não tem maldade, você não vai sobreviver. Ele só falou isso. Aí eu falei assim, você que pensa que eu sou aquela pessoa de antes? Aí eu falei isso. Isso foi no centro, quando eu era massoterapeuta no centro do Rio. E eu pedi pra ele pegar um negócio e aí ele foi e percebeu que o ambiente era esse. Uhum. E daí eu falei, não é nada, é massagem. Mas ele sabia que não era, enfim. E ele falou isso pra mim. Aí ele pensa que eu sou ainda aquela pessoa tão inocente que ele conheceu. Não sou. E esse mundo que me ensinou também não ser tão inocente. Mas não perder o meu lado bom. Mas também não ser tão bobinha como eu era. Porque eu era a pessoa, nossa, mais assim, inocente do planeta Terra. Parecia que eu nem vivia no mundo, que eu vivia em outro mundo. Que eu não conhecia nada de maldades. Então eu era uma pessoa completamente diferente. E por isso que ele ficou com medo de acontecer algo comigo. Entendi. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!